E aí, pessoal, eu sou Naira Shoa, esse aqui é mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre um tema que depois eu queria que você pesquisasse mais a fundo sobre esse tema, porque ele é muito rico e eu não vou conseguir falar sobre tudo que esse tema abrange num vídeo só. Mas eu quero despertar em você a curiosidade de estudar sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre legado. O parâmetro que eu vou usar, biblicamente falando, eu tô com minha Bíblia aqui, né? É o rei Manassés, né? O reinado do rei Manassés. Manassés era filho do rei Ezequias. Rei Ezequias foi um rei que o seu pai fazia tudo que Deus reprovava. Mas Ezequias foi um rei que fazia coisas que Deus aprovava. Inclusive, Deus diz, compara no versículo, isso está lendo no capítulo 18 de 2 Reis, no versículo 3, ele diz assim: fez tudo que o Senhor aprovava, tal quanto tinha feito Davi, seu predecessor. Então, quando eu vejo a vida de Manassés, que Deus já começa falando, ele fez tudo que reprovava. Ele destruiu os altares que seu pai fez e reconstruiu altares de nações que Deus já havia extinguido. Então você entende que legado nem sempre tem a ver com o que a gente imagina nos dias de hoje, né? A vida, a gente às vezes ensina nossos filhos uma coisa e eles fazem outra. E a gente se sente culpado porque, nossa, eu ensinei o certo, mas ainda assim ele foi fazer o errado. Por que o tiro saiu pela culatra? Mas eu quero te dizer uma coisa, que nós temos o poder de fazer uma outra geração a partir de nós. Não importa o que você fez, o que seus pais fizeram, o que os seus avós fizeram. Se a partir de hoje você quiser construir um novo legado dentro da sua família, com um novo propósito, com um propósito dentro daquilo que Deus realmente tem para você, se colocar à disposição disso, isso vai fazer com que as portas do céu se abram para as futuras gerações. É difícil imaginar que um rei que foi Deus, ele fez tudo que Deus aprovava e o seu filho fez exatamente o contrário. Inclusive, ele sacrificou sua filha para Moloque, um Deus perverso, uma entidade, não é bem um Deus, mas uma entidade perversa. E quantas vezes a gente não se encontra nessa situação de ensinar algo bom, o caminho certo. Às vezes você não tem filho como eu não tenho, mas você é o irmão mais velho, um primo mais velho, alguém que você foi um mentor. E você vê as pessoas se dissipando, indo para um outro lugar, completamente fora da roda daquilo que Deus planejou. Um legado, ele tem a ver com identidade. O inimigo, ele sempre vai vir na intenção de distorcer aquilo que você foi criado para fazer. E uma coisa que eu quero te perguntar nesse vídeo, eu quero que você reflita sobre essa pergunta, Deus erra? Tá na hora de você começar a refletir sobre isso. Hoje nós vivemos numa sociedade virtual, onde tudo pode e tudo é permitido. Mas se a gente agisse da mesma maneira que a gente age, ou melhor, que a maioria das pessoas agem nas redes sociais, agisse da mesma maneira, fora dela, para todo mundo ver, as coisas estariam um caos pior do que de fato está. Mas o que o inimigo tem feito, a palavra-chave a verdade é relativa. Não existe essa de verdade relativa, assim como não existe a beleza relativa. A verdade, ela tem um ponto de vista. O que você vê, ou o que você não vê, não muda o fato do que a verdade de fato é. As pessoas, às vezes, que dizem assim, eu já ouvi essa frase: Naira, mas a Bíblia foi escrita por homens, e você acredita numa palavra que foi escrita por homens. Me diz você, por que você acredita que seus pais são seus pais? Porque você tem uma certidão de nascimento. Porque você é a cara de uma pessoa. Eu sou a cara do meu pai. Eu sou a cara da minha mãe. Eu pareço com os meus avós. O nome disso é o quê? Legado. É uma herança genética que você recebeu dos seus pais. Mas o que comprova que você é filho de quem você é filho é um documento chamado certidão de nascimento, não é verdade? Bom, aqui é a nossa certidão de nascimento, só que divina. Na Bíblia, são 66 livros comprovados cientificamente por até cientistas ateus. Todos os cientistas que tentaram provar que a Bíblia não tem validade histórica, não conseguiu provar. Porque todos os povos que a Bíblia cita aconteceram de verdade. E, inclusive, ela se prova por si só pelos tempos. Então, todo mundo que tentou desvalidar a veracidade desse documento, porque a Bíblia, ela é um documento. É um documento de tudo que aconteceu até aqui. Cada cultura que a Bíblia cita, os cananeus, os jebuseus, tudo está aqui e cientificamente comprovado. Cada fato histórico tem o seu lugar. Você pode visitar esses lugares, a maioria em Israel. Inclusive, você pode virar um cientista histórico e tentar provar
a mesma coisa. Duvido que você consiga, porque todas as pessoas que tentaram provar o contrário acabaram se convertendo na palavra de Deus. Todas as pessoas que estudaram a identidade de Jesus, a personalidade de Jesus, até Augusto Cury, como ele mesmo diz, que era um dos maiores ateus, se rende na personalidade de um homem que morreu na cruz, não apenas pelo pecadinho, mas pelo pecadão. Não apenas por aquelas pessoas que mentiram, que traíram, que mataram, mas pessoas que fizeram perversidades inimagináveis. Jesus, ele não fez acepção de pessoas quando ele morreu na cruz. Ele morreu para que todo aquele que nele crê, todo inclui todos, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O legado que Jesus deixou na cruz é um legado de salvação. É um legado de transformação de vida. Aquele que Jesus entrar na sua... Ele diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir e me receber, eu cearei com ele e farei morada. É a palavra de Deus que nos dá a instrução de dias difíceis, a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Muitos não sabem, mas não existe um antidepressivo melhor do que você confiar no propósito que Deus tem para a sua vida. Deus te fez com um propósito e para um legado. Deus errou? É uma pergunta que eu quero que você reflita sobre isso. Você nasceu para algo e Deus errou naquilo que Ele fez? Se você não acredita em Deus, eu sinto muito, porque você está perdendo tempo vivendo um propósito que não foi feito para você. Vivendo um tempo que nem foi feito para você. Mas é engraçado como as meninas, os rapazes de hoje, acreditam em letras profanas, de pessoas profanas, que não tem nada para entregar, além de seu próprio corpo, e elas acreditam veementemente que são cachorras, que são malandro, que são moleque. Deus te chamou, minha mulher, para ser algo a mais. Deus te chamou para ir além daquilo que você nem pode imaginar. Persista, não desista. Deus errou? Deus errou em trazer você para este mundo? Talvez você esteja aí, pensando, gente, eu não sei por que eu tô falando isso, mas já faz... eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou deixar fluir aqui. Talvez você esteja pensando em suicídio há um tempão. Mas tem algo que diz para você não fazer isso. E não é o amor que você tem por alguém ou por alguma coisa. É porque você sabe a diferença que você faz nesse mundo. Você é alguém especial, você é alguém importante. Não importa, eu volto a dizer, não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que fizeram com você. Você é muito mais do que isso. Você é mais do que palavras que foram lançadas sobre você. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui para vocês. Meu pai, quando eu tinha 13 anos, ele faleceu. E um pouco antes do falecimento dele, fazia 3 anos que eu não tinha contato zero com ele. Mas meu pai não era uma pessoa muito legal. E quando eu tive um reencontro com ele, tentando ajudá-lo num momento muito difícil, ele morreu por cirrose hepática, então ele estava muito debilitado. Ele disse a seguinte frase: você e suas irmãs, cada uma com 15 anos, vão ter filho, vão trabalhar de empregadinha doméstica. Essa foi a palavra profética, maligna, que eu recebi do meu pai. E eu falei pra ele o seguinte: não, você tá errado, isso não vai acontecer. Eu repreendi na hora. Eu estava bem recém-convertida, eu não tinha nem 1 ano de convertida. E eu tinha muita dificuldade, inclusive, de ler a Bíblia, de entender, porque eu não tinha uma Bíblia que tivesse uma linguagem que me ajudasse na compreensão do texto. E a Bíblia que eu tinha era aquela Bíblia católica, que tem os livros apócrifos. Então, eu nem sabia que a Bíblia não tinha... A Bíblia, aqueles livros eram apócrifos e que aqueles livros não serviriam para uma transformação, para algo prático. Mas Deus é bom porque Ele conduz, o Espírito Santo conduz. E aquelas palavras não se cumpriram na minha vida. Hoje eu tenho 29 anos e nada do que Ele profetizou sobre mim aconteceu. Porque Deus é poderoso, Deus é muito mais. Daqueles dias, antes disso, Deus já tinha assumido a paternidade na minha vida, porque eu permiti que Ele fosse pai da minha vida. Uma identidade. Eu permiti que Deus fosse quem Ele precisava ser na minha vida. Talvez você não precise de um pai, você precisa de uma mãe. Deus pode ser a mãe que você precisa. Talvez você não precise de pai e de mãe, mas você precisa de um irmão. Você é filho único, você não tem um irmão. Você não tem alguém próximo que entenda as dores da sua família. Jesus, esse é seu irmão. Talvez você não entenda o que acontece dentro do seu ser, mas o Espírito Santo é o teu intercessor e consolador. Ele é que te dá força para vencer. Ele é que te dá força para ir além. Mas a gente tem trazido para dentro... Eu lembro que quando eu era recém-convertida, tinha muita pregação, eu era da Assembleia de Deus, então tinha muita pregação do mundanismo entrar na igreja, o mundismo, mas eles não sabiam exatamente do que estavam falando. Porque o que o mundo fazia era, não entra na igreja, mas entrava dentro das casas.
Eu não era de um lar cristão. E eu via amigas minhas cantando e amando ídolos do mundo. Cantando músicas que eram profanas para alguém que se dizia cristão. Letras que eram em inglês, mas que estavam na moda. E que trouxesse aquilo para o português era pior do que o funk. Mas elas estavam lá. Ai, porque ele é muito lindo. Ai, porque não sei o quê. Mas não sabiam nem o que estavam ouvindo. Mas eu vinha do mundo e eu vinha de uma cultura muito, muito perigosa. E era uma cultura do rock gótico. O rock gótico, ele tem uma pegada muito veemente pro lado obscuro da alma. A adoração da tristeza. A adoração de viver sobre forte opressão. Era daquilo que eu tinha saído. E estar dentro da igreja, ouvindo pessoas que romantizavam aquilo, me assustava. Porque eu sabia o quanto que aquela tipo de música podia fazer na alma. Porque eles tinham feito comigo. Às vezes eu estava muito bem, mas bastava ouvir uma determinada música. Os pensamentos péssimos começarem a aparecer. De pensamentos assim mesmo de suicídio, de fazer coisas terríveis. Eram pensamentos de opressão. E eu não entendia o porquê. Aí essa semana eu ouvi um podcast do Alexandre Aposan. Já é um dos maiores bateristas do Brasil, já foi baterista da Oficina G3, Thales Roberto, tantos outros. Ele é mais conhecido. Eu vi esse podcast no Hub e eu até digo pra você assistir esse podcast. Ele é um podcast de um pouco mais de 3 horas, mas você pode passar assim um pouquinho, ali, uns 40 minutos, porque o conteúdo que ele traz é bem profundo. E ele começa a falar de batidas que entram em frequências, né, que são batidas determinadas para que algumas coisas aconteçam intencionalmente. E eu não vou entrar nesse mérito porque eu estou estudando sobre esse assunto, então eu quero trazer algo mais completo para vocês. Nem sei se Deus vai permitir isso, mas pretendo, né? E eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu já tinha aquela noção de aquilo que eu consumia, né? Aquilo que você consome intencionalmente, você pode estar abrindo brechas infernais na sua vida. Se você faz algo consciente, quero que vocês consigam captar isso. Quando você faz algo consciente, você tem que ter também a consciência de que você está abrindo portas geracionais. Você está abrindo portas de legalidade dentro da sua casa e das gerações que virão através de você. Ezequias, ele veio de uma longa linhagem de reis que não faziam coisas, de reis que faziam coisas que desagradavam a Deus. Em algum momento, ele deve não ter fechado algumas portas. Por quê? Porque essa continuou, perpetuou. Ao ponto de Deus chegar e dizer assim, acabei com Israel, vai todo mundo preso, vocês vão para a Babilônia. Vocês vão para o exílio, não dá mais. Eu levanto o profeta, vocês matam. Eu levanto, você quer, vocês se dissipam. E Israel demorou muito para aprender. Mas quando Jesus veio, Israel tinha aprendido a tal, mas tinha aquele aprendido engessado. Eu sei o que é amor, eu não pratico amor. Por quê? Porque eu não quero praticar. Eu tô aqui, ninguém mexe com a minha cabeça. Existem portas de legalidade, mulheres que abortaram intencionalmente, sacrificaram seu filho a Maloque. E essa agenda infernal de tornar algo tão pesado, tão cheio de consequências espirituais, normal. Eu sou uma avete, como diz o outro, né? Eu assisto todos os filmes da Marvel. Tudo que da Marvel que vocês podem imaginar, eu sei. Todos os filmes e séries, tudo. Eu gosto muito de super-heróis. Mas, gente, eu tenho consciência daquilo que eu tô assistindo. E às vezes eu fico, como o último filme que eu assisti, eu ainda não assisti o Thor, mas eu assisti o Doutor Estranho. E de todos os filmes da Marvel, esse foi o que mais teve a pegada assim, de bruxaria negra, mesmo assim, escrachadamente. É o tipo de filme que eu não assistiria na minha casa. Assim como eu não assisto Bruxa de Blair ou qualquer outro filme de terror, Chuck, nada desses filmes eu assisto na minha casa. Então, é um filme que Deus falou muito comigo, principalmente com relação ao louvor. Não é nem a palavra louvor, mas a questão da musicalidade. Existem músicas que têm frequências, têm notas que foram feitas para determinadas situações. E existem músicas, da mesma forma, que foram feitas para outras. E existe uma intencionalidade. Você que gosta de ouvir os MCs,
Ah, mas não tem nada a ver, nem tem palavrão, nem é proibidão. Repare bem. Repare bem. Como é que você estava antes e como é que você fica depois. A música, ela tem um poder de cura. A palavra, ela tem poder. A palavra tem poder. E nós precisamos ser intencionais naquilo que a gente fala. E quando a gente tem como a gente tem essa dificuldade de enxergar milagre? Por que que hoje em dia as pessoas vão à igreja, vão com câncer, vão cadeirante, vão, sei lá, com coisas sérias, e elas têm problemas de acreditar que elas vão ser curadas? A dificuldade de receber uma palavra. Receba a cura. O pastor está lançando a palavra. A pessoa que está à frente ali está sendo intencional. Ele está lançando a palavra, a frequência que atrai a cura. Mas a pessoa tem vivido tão dispersa da voz de Deus que ela nem consegue receber e entrar na frequência da cura. A nossa vida, ela é feita de frequências. Tem gente que chega pra mim, eu tenho coisa que eu não posso estar falando aqui no YouTube, eu não gosto de estar falando da minha vida pessoal. Mas tem muita coisa que está acontecendo na minha vida que as pessoas sempre estão perguntando, eu não sei como você aguenta. Eu não sei, se fosse eu já tinha feito isso, se fosse eu já tinha feito aquilo. Eu digo, mas você já experimentou e fazer aquilo que Deus lhe ordena fazer? A pessoa fica mexendo com a cara assim, como se existisse, como se o que eu estivesse falando fosse algo de outro planeta. Eu vejo as pessoas, eu já fiz essas orações. Todo mundo, eu acho, já fez essas orações para Deus. Senhor, eu quero isso. Mas você pode terminar sua oração sendo humilde, dizendo, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Você pode dizer para Deus o que de fato está no teu coração. Porque se você não falar, você está mentindo. Você está mentindo, Deus sabe. Deus sonda o desejo do teu coração. Para mim, a oração que mais tem efeito é a oração super sincera. Aquela oração que você entrega exatamente o que está te afligindo. Porque é através daquela fala, daquela oração que vai haver cura. Mas tem algo te incomodando e tu vem falar de Senhor, abençoa a África, Deus, não sei o quê. E dentro de ti, se eu não aguento mais, tá doendo. E você não fala isso em oração, é uma oração vazia. Você tá falando para si próprio, para agradar os teus ouvidos, algo que não tá agradando a Deus. E as pessoas têm tido pouca frequência de Deus nas suas próprias casas. Repare naquilo que você assiste. Repare naquilo que... Qual é a cultura da tua casa? Cheguei e liguei a TV. Aí bota lá na Globo. Ah, não sei o que do Lula. Qual é a frequência que você tem andado? A frequência que você tem andado. As pessoas que você tem andado. As pessoas que você anda estão sempre falando de coisas que acrescentam? Ou será que você anda no meio de pessoas que estão sempre apontando erros e falhas de outras pessoas que você nem conhece? Você não sabe quem é essas pessoas. Você até vê de vista e você deduz pela cor da blusa, pela cor do batom, que a pessoa é assada fulano tal. Você deduz porque fulano nasceu no dia tal, do mês tal, que ela é do signo tal, então ela tem a personalidade X, Y, Z. Que frequência você tem andado? Será que você tem andado na frequência de Acabe, de Manassés? Ou será que você tem buscado no Senhor entrar na frequência de Davi, Ezequias, homens que adoravam o Senhor e tinham a preocupação de adorar o Senhor em espírito e em verdade? Você vê salmos onde Davi quer vingança. Senhor, prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Você está achando que Davi estava falando assim, ai, Senhor, prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. Davi estava com ódio, estava com sangue no olho. Davi estava querendo vingança. E tem outros salmos que ele mostra isso. E é isso que eu gosto muito em Davi. A sinceridade dele com ele mesmo e para com Deus. Senhor, eu estou aqui e eu preciso de ti. Inclusive, quando ele estava alegre. Alegrei-me. Era um homem, com certeza, um homem assim, cheio de energia para estar perto. Então você olha para a vida desses homens que tinham adoração no sangue. Eles eram falhos, mas eles sempre se buscavam olhar para aquilo que Deus estava fazendo, para aquilo que Deus queria que eles fizessem. E se Deus falou, está falado. Sabe qual é a dificuldade? Esses dias eu tenho muito refletido sobre isso. Por que antigamente Deus fazia tanto milagre? Deus abriu um mar para o cara passar. Ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Josué. Abriu o Rio Jordão para Josué.
E hoje, hoje a gente não recebe milagres mirabolantes da parte de Deus porque a gente não quer fazer a vontade de Deus. Quando não se quer fazer a vontade de Deus, Deus não tem como entrar e operar, amigo e amiga. Imagine, repare que Deus sempre dá uma palavra antes dele liberar a bênção. Ele diz para Moisés, eu vou libertar vocês, eu quero usar você para isso. E Moisés diz, eu não quero, Senhor, eu falo bem, não acho muito legal você ser do Senhor, não. Em outras palavras, Moisés diz isso. Usa outra pessoa, bota ali eu de canto. Você não vai só. Deus diz para Moisés, Arão vai contigo, tu não quer isso, eu vou mandar teu irmão contigo. E ele fala por ti, pode ser, tá certo, ele vai falar, eu vou só com ele. Então, a obediência, mesmo que não fosse do jeito que Deus queria, porque Deus preparou Moisés. Moisés estava com medo. Moisés conhecia o seu irmão Faraó. Ele sabia do que o seu irmão era capaz. Mas Deus preparou Moisés, encorajou Moisés. Preparou ele para uma liderança muito maior. Moisés não só libertaria o povo do Egito, Moisés lideraria todo Israel. Você imagina que eram milhões de pessoas. Era muita gente. Porque existia batalha. Você acha que não morria gente nas batalhas? Você não acha que morreu pessoas durante todo... E as pessoas faziam filhos e era uma nação. Nação de Israel. Então, antes de Deus libertar o povo de Israel, ele liberou primeiro uma palavra. E se a gente não põe em prática essa palavra rema que Deus tem para você e para mim, para Moisés, para Davi, as coisas não vão entrar no eixo. Eu não sei porque eu tô falando isso, eu já falei de vários assuntos aqui, mas receba essa palavra. Deus tem uma palavra rema. O que é uma palavra rema? É uma palavra para você. A palavra é algo que é tão específico para você que ninguém mais pode fazer. E se você pega essa palavra e põe na gaveta, fecha e vai-se embora, você nunca vai viver aquilo que Deus prometeu para você. E o inimigo vai em cima da tua identidade. Quando a gente recebe uma palavra rema, é incrível como ele sempre vai na identidade. Se Deus diz assim, olhe, Beatriz, você nasceu para o louvor e a Beatriz canta ruim. Meu Deus, como assim? Como que eu vou entrar pro louvor se eu não sou afinada? Beatriz, eu digo para você, vá buscar conhecimento técnico e conhecimento de Deus. E Deus vai te honrar. Ana, Tiago, João, é a mesma coisa. Não importa aquilo que você ouvir externamente, porque o inimigo ele sempre vai tentar te colocar numa comparação injusta. Porque Deus sempre tem coisas grandes para nós. E o inimigo sempre tenta derrubar. Se você receber uma palavra de que você vai ser um levita usado na presença de Deus. E hoje eu entendo por que os levitas são tão perseguidos. Porque a galera da música, eu acho que é a galera mais perseguida que existe dentro das igrejas. Acho que o inimigo tem assim metade do exército dele voltado só para perseguir levita. Não importa se canta ou se toca. Porque a adoração do levita é algo que deveria ser prioridade na vida dele. Hoje as pessoas tentam buscar status na igreja. Vou fazer isso porque fulano, né? Vai que uma hora eu tanto. E esquecem da unção. Esquecem de fazer devocional, esquecem de buscar o Senhor. Buscar conceito técnico é show de bola. Mas você já experimentou buscar unção? Por que tem gente que não parece, nunca fez um curso de teologia, mas tem unção? Deus tem algo pra mim e pra você. E o inimigo sempre vai tentar roubar isso. Só que ele não tem poder de dominar, de chegar e saber o que você está pensando. Ele não tem esse poder. Mas você pode confundir. Na sua cabeça você pode estar morrendo de medo, mas você pode dizer, eu sou forte. Eu tenho o Senhor. E dá um brado de vitória. Dá um brado de alegria. Atrai, sabe? Atrai a frequência da vitória para a tua vida. Investe. Investe no reino do céu. Compra livro. Compra uma... Ai, a minha Bíblia já tá velha, eu nem entendo. Compra uma Bíblia, uma NVI, que tem uma linguagem mais prática, que é mais fácil de entender. Investe. Investe no reino do Senhor. Investe tempo no Senhor. Quem sabe você não tá como eu, que cansou de ouvir coisas sobre Deus através de testemunhos por terceiros. Você agora quer algo mais profundo. Aí você tá aqui achando esse vídeo, pensando que eu talvez tenha uma resposta para você maravilhosa. Eu não tenho nada para te dar, amigo, minha amiga.
Eu não tenho um canal aqui no intuito de ser uma youtuber, de monetizar o youtuber, de ganhar dinheiro com o youtuber, alguma coisa do tipo. É tanto que se fosse assim, ou melhor, se assim fosse, meu canal era pra ter 2 vídeos por semana, algo regular. E eu já tentei fazer isso várias vezes, tem vídeos aí comprovando que eu sempre começo com a conversa 10 e digo, gente, eu tô tentando, mas não é feita a minha vontade, gente, sinto muito. Eu sinto muito, não é feita a minha vontade. Os assuntos que eu abordo aqui não é feita a minha vontade. Então eu posso pedir a Deus uma palavra, eu sei que Deus vai me dar. Mas eu prefiro que Ele se manifeste, porque aí eu tenho certeza que é algo que é pra ir pro ar. Porque tem coisas que Deus fala comigo, que fala com você, que não é pra compartilhar. E tem outras coisas que o Senhor quer que a gente compartilhe. Tem situações que não é pra você... Meu irmão, não é pra você estar sentado em qualquer conversa. Conversas perigosas. Não é pra você estar. Aí você pensa assim, faz tanto tempo que eu espero Deus confirmar. Talvez Deus já falou faz tempo, mas você não está disposto a pagar o preço. Você já sabe que Deus te chamou para aquele ministério, mas você fica pensando nos prós, nos contra. O que é que eu vou ganhar se eu entrar nesse ministério? O que é que eu vou ganhar se eu servir nessa igreja? Eu vou perder tempo, ficar na salinha com a irmã de criança. Vou perder isso, vou perder aquilo. Você está pensando nas suas perdas. Deus está olhando e diz assim, né? Mas... E aí? A gente está acostumado a querer coisas grandes. Muito grandes. Porque é isso que o inimigo botou nas redes sociais. Uma vida inalcançável. A perfeição que não existe. E uma promiscuidade sem precedentes. Onde a vulgaridade se tornou algo tão, mas tão comum, que as pessoas quando vê alguém que não fala palavrão ficam, nossa, ela não fala palavrão. Nossa, ela é tão educada. Porque hoje em dia, o que é que reina? O deboche. As pessoas conversam, debochando umas das outras, desonrando umas às outras, ao ponto que as pessoas estão morrendo. Havia um tempo em que as amizades você conseguia conversar sobre assuntos, mas profundos. Hoje você não pode ser profundo, porque se você for profundo, você é estranho. E sinceridade, eu não tenho medo de ser profunda, não. Você tem que começar a entender. Eu não tô querendo botar aqui a doutrina da Naira pra você. Quero que você entenda que existe um manual de vida. É a palavra de Deus. Este manual aqui, ó. Bíblia Sagrada. Esse manual. Você precisa querer viver algo mais profundo com Deus. Você quer ver uma vida abençoada? Você precisa pagar o preço para isso. Não tem como armar atalho. Achar atalho. Não tem como. A vida com Deus, ela é como nesse livro aqui, O Peregrino. Ela só existe um caminho. Qualquer caminho que você tentar no meio, não vai te levar para Jesus, vai te levar para a morte. Ou vai te fazer perder tempo. E se você não se der conta de que você está perdendo tempo, você corre o risco de morrer. E a eternidade, como é que vai ser? Você acha que vai ficar rebolando a raba no inferno? Quando você não tá num baile funk, você tá onde? Tá em casa, pedindo a Deus um emprego, alguma coisa? Ai, Senhor, abençoa. E você quer obrigar a Deus a abençoar algo na tua vida quando você não se consagra, você não dá nada pra Ele, você simplesmente quer. Você não dá nada. Você só exige que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal, mas... Então, não tem como você ter um legado abençoado, cheio de Deus, sem procurar agradar a Ele. Agradar a Deus ela faz parte da adoração do cristão. E agradar a Deus não necessariamente é achar que tudo é pecado. Isso também não é verdade. Agradar a Deus é você viver por princípios. Saber que você cumpre os princípios que Deus estabeleceu. Que princípios são esses? Caráter, mansidão, fé, ousadia dentro daquilo que é necessário. Essas coisas vão trazer
uma concepção melhor de Deus para você. E leitura da palavra, oração, sinceridade, comunhão, ser intencional. Entrar numa atmosfera de intencionalidade, perseverar naquilo, porque vai ter dias que eu não tá afim. Eu tô lendo a Bíblia, o livro de 1 Crônicas. Gente, que livro cansativo. E fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Mas eu botei na minha cabeça, gente, Crônicas tá ali por um intuito. Tem um motivo do livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas tá na Bíblia. Tá ali, Deus tem um motivo. E eu aprendi que Deus é Deus de detalhes. Algumas pessoas, Deus só disse, fulano gerou fulano, mas tem outras que Deus dá um detalhe maior do que aconteceu na vida daquela família, daquelas gerações, daquele legado. E às vezes a gente não tá entendendo, ou a gente não quer entender que a gente deixa legado. A gente quer algo extraordinário para os nossos filhos, mas o que de extraordinário você está trazendo para a vida deles? Eu acho que a coisa mais extraordinária que eu posso deixar para os meus filhos é um legado de fé e perseverança naquilo que Deus tem para mim. Saber que aquilo que Deus tem para mim é aquilo que eu tenho realizado nesse mundo. Eu acho que essa é a maior assinatura de maior legado que eu posso deixar para os meus filhos. Eu luto guerras para que meus filhos não precisem lutar por elas. Meus filhos vão lutar por outras guerras. Mas o que depender de mim, eu não vou deixar. Assim, o que depender de mim, eles não vão precisar lutar. Que guerras são essas, Naira? A guerra da promiscuidade, por exemplo. Ai, Naira, mas eu sou uma pessoa promíscua. Então deixe de ser. Procure Deus, procure libertação nisso. A guerra dos vícios. Meu pai era viciado em jogo, álcool, bebida. E são coisas que Mas meu pai também deixou um legado. Um amor que hoje eu tenho também, que é pelos livros. Lá em casa eu fui criada no meio de uma biblioteca, literalmente. Lá em casa a gente tinha muito livro. No meio dos filmes. Eu amo filme. Não pense você que porque tudo que era do pai dela ela renegou. Não. Aquilo que era bom eu retive. Meu pai era um homem estudioso. Meu pai gostava de ler. E eu gosto de ler. Às vezes eu leio forçado, como eu tô lendo o livro de crônica. Deus fala comigo no livro de crônica, gente. Não pense você que Deus não fala porque Ele fala. A questão não é uma leitura muito agradável, mas ela é necessária. Não seja aquela pessoa que conhece todos os salmos, mas não pratica provérbios. Não ama como cantares. Seja uma pessoa intencional. Seja uma pessoa que deixa um legado. Não aquilo que aconteceu no passado, deixa lá, pede perdão a Deus, perdoa. Mas constrói outro legado a partir de você. De pessoas que não desistem. De pessoas que terminam aquilo que começam. De pessoas que sabem e vivem para o seu propósito. O meu propósito é evangelizar. Então evangelize onde você estiver. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, na igreja. Tem tanta gente que não é convertida na igreja e que precisa da sua influência. Seja alguém que vai contra essa cultura maligna de tudo é relativo. A verdade não é relativa. A verdade não é um ponto de vista. Se assim fosse, não ia existir nem presídio. Não tinha necessidade, porque o assassino, ele ia poder dizer assim, não, mas o meu ponto de vista é esse assim, assim, assado. Eu tô certo na minha verdade. Não é verdade? E aí não precisaria ter justiça, porque todo mundo tem o seu ponto de vista de algo. Então a verdade, ela não é relativa. E Deus não errou em fazer do jeito que você é. Deus não errou no nome que você tem. Deus não errou nos pais que você teve. Deus não errou nos irmãos que você tem. Deus não errou. Deus não erra. Deus é perfeito. Ele é 100% perfeito. Deus não é metade boa, metade ruim, como a cultura do Yin Yang fala, que em todo mal tem um pouquinho de bom, em todo bom tem um pouquinho de mal. É uma cultura maligna, satânica, porque ela vai contra aquilo que a palavra fala. Nós temos a maldade por consequência de nossos pecados, por consequência de nós mesmos. E Deus, Ele diz, sabe o que Ele diz para nós? Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter. Eu tenho compaixão de quem eu quiser ter. Ele pergunta para Jó, onde é que você estava quando eu estava fazendo o firmamento? Nós queremos ser deuses da nossa própria vida, mas não dá não, bebê. Porque essa vida aqui, ela é passageira. Existe uma eternidade pra gente.
E tudo que a gente faz aqui, nós vamos ter consequências na eternidade. E é preciso que você se coloque nessa posição de consciente, de alguém que é consciente naquilo que ouve, naquilo que fala, naquilo que escuta, nas rodas que você senta, naquilo que você ingere, naquilo que você se alimenta. Nós precisamos ser conscientes. Eu espero que Deus tenha falado profundamente com você, porque eu queria tanto ter mais tempo, né, assim, mas eu sei que isso é para outra situação, mas eu quero dizer para você, seja consciente. O legado que você vai entregar, legado, identidade, consciência, andam juntinhas. E as três, legado, consciência e identidade. Não deixe que o inimigo roube aquilo que Deus projetou para você, aquilo que Ele fez para você viver. Porque Ele fez um propósito, depois fez você com propósito. Não o contrário. Beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, por favor. Ajude esse canal a crescer e compartilhe com quem você achar que estava precisando dessa palavra. Amém? Beijo. Até o próximo vídeo.